A paz do Senhor, povo santo, sejam bem-vindos, bem-vindas à leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler os últimos capítulos de 2 Samuel, essa sequência de livros, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica de Reis, fala desse período, dessa fase de juízes e monarquia de Israel. E é muito importante porque ela está numa conexão importantíssima do Israel tribal, passando pelo deserto, a família da Abraão, Isaac e Jacó, a ida para o Egito e depois a saída do Egito, os 40 anos de deserto. Agora eles cruzaram o Jordão e eles estão na terra. O período de juízes está estabelecido e agora você está lendo comigo o período dos primeiros reis. Você tem Saul, agora Davi, e na sequência virá Salomão. É um período importantíssimo para a gente entender esse contexto, essa linha histórica do nosso povo, do povo de Israel. E aqui nós vamos ler os últimos capítulos, 23 e 24 desse livro. Preste atenção, deixa seu like, seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e lembre-se, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que agora ele te alcance, ele te toque, ele mude você neste momento. Vamos à leitura? Estas são, 2 Samuel capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Quais são elas? Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi, que foi tão exaltado. Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó. Davi, o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida em cada detalhe. Ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Os guerreiros mais valentes de Davi. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Aquimonita, líder dos três, isto é, dos 3 guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus, depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou os filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram que recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nesta ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém.
Davi comentou: "Ah, como seria bom beber água, a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém." Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. "Que o Senhor não permita que eu beba desta água", exclamou. "Ela é tão preciosa quanto ao sangue destes homens, que arriscaram a vida para trazê-la." E Davi não a bebeu. Esses são os exemplos dos feitos desses 3 guerreiros. Os 30 valentes de Davi. Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de seus feitos como esse, que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente, de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um importante guerreiro egípcio armado com uma lança. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samar, de Arode, Élica, de Arode, Elis, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Russate, Salmão, de Aoi, Maarai, de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naal-Gaás, Abi, Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salmão, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Zage, de Arar, Airão, filho de Sarar e de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Giló, Esro, do Carmelo, Paarai, de Arba, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, de Gade, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Jarebe, de Jatir, Urias, o Hitita, ao todo eram 37. Davi realiza um censo. Mais uma vez, a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai e conte o povo de Israel e Judá, disse o Senhor. Então o rei Davi disse a Joabe, comandante de seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Aqui nós já estamos no capítulo 24. Agora nós vamos ler o versículo 3. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa, para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de Tatim-Rodse, e a Dan-Jaã, e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro
e todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim dirigiram-se ao sul de Judá até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra, que já sabiam manejar a espada, e em Judá havia 500.000. Então, assim, um total de 1.300.000 homens, né? Julgamento por causa do pecado de Davi. Depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Essa foi a mensagem. Vai e diga a Davi que assim diz o Senhor. Darei a você 3 opções. Escolha um desses castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: qual dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia na mão de homens. Então naquela manhã o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou um tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fiz, o que fizeram? Que tua ira caia sobre mim e minha família. Davi constrói um altar. Naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vai e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu para lá e para cumprir a ordem do Senhor, e assim o fez. Quando Araúna viu o rei e seu servo se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu senhor, o rei, veio aqui? Perguntou Araúna. Davi disse: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, disse o rei. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu à sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. Gente, esta é a finalização aqui, final da leitura de 2 Samuel. Amanhã nós estaremos no livro de Reis, e eu também compartilharei com vocês aqueles vídeos, que eu sempre compartilho, dando esse pano de fundo, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até amanhã.